Chegamos, meu povo! Estreia do Farofa do Política! É hoje, estamos aqui, ó, da Rádio Life, estamos no nosso canal e a gente está iniciando esse quadro dentro do Política de Quinta, onde a gente traz convidados para a gente falar de política de maneira soltíssima, leve, gostosa, engraçada. Mais do que a gente faz no Política de Quinta. Aqui é uma folia, é uma... Tem o que quiser, vai ter o que quiser aqui. E eu tô recebendo hoje aqui duas pessoas queridíssimas que vieram aqui falar comigo, porque eles estiveram comigo lá no começo, quando a gente fez aquela live aberta e que todo mundo pediu para que a gente falasse aí de quinta-feira com todo mundo e da onde nasceu o Política de Quinta. Então eu quero agradecer demais hoje essa conversa que a gente vai ter aqui com ele, Rafael Alberto. Mariana, obrigado pelo convite, é uma alegria, o negócio melhorou demais aqui, perto. Não, eu tô me sentindo, eu devia ter colocado um terno, alguma coisa. Eu achei, eu quero te parabenizar pelo que você fez, pelo que é uma ideia que você botou de pé e levou um ano para você criar uma credibilidade e vai levar algumas horas para ela destruir. Mas se ela estiver contente com isso, nós vamos falar a verdade aqui. Estou ao lado de um grande amigo. É o seguinte, agora sem filtro, ladeira abaixo, acabou o ano. Acho que você colocou a gente em dezembro para ninguém assistir, tá todo mundo já em confraternização em férias. Eu vou passar na madrugada. Vai ser horário ótimo, das 2 às 3 da manhã. Maravilhoso, maravilhoso. Rodrigo Pavani, meu amigo, meu querido, gosto de você. A gente sabe que você é polêmico, que você põe as coisas para fora que tem que falar mesmo. Tem crescido muito, se aprimorizado. É aprimorizado que fala, Rafa? Aprimorado, tá, Rodrigo? Você tem se aprimorado, Fica Rodrigo, tranquila. dentro da parte da técnica política, da conversa, do lidar com os outros. E eu queria muito agradecer, porque eu sei que você está com a sua agenda super corrida, né, Rodrigo? E vim aqui conversar com a gente no Farofa, viu? Tamo junto. Dessa vez vai de leve, vai no amor. Isso. Eu só acho esse nome farofa um negócio meio... Poderia ser um risoto, uma coisa. A gente tava esperando, inclusive, eu não acompanho muito podcast, Mariana, mas assim, uma pizza, um negócio. Estamos com dois problemas aqui. Agora, nesse comentário deles aqui, ordinário. Arrumar um patrocinador. Exatamente, estamos sem orçamento, então, tipo assim, vamos ver o que eles vão me providenciar aqui. Se você tiver a fim de patrocinar também, vem, fala com nós. Agora é o seguinte aqui, queria falar, quando eu falei, vou colocar o nome Política de Quinta, política de quinta, pejorativa, não fala, não pode. Agora todo mundo fica, política de quinta, política de quinta, política de quinta. Agora vem falar mal do Farofa. Ah, gente, dá licença, viu? Você já viu que o negócio vai ser pesado aqui. O que a Globo não mostra, que vocês não estão vendo, é o seguinte, tem um staff aqui, umas 18 pessoas só de maquiador. Tem um maquiador que tá paralisado por causa do laque dela. Fica passando, ela chegou aqui 4 horas da tarde. É um negócio louco, mas tudo bem. Bora começar, vamos na água. para com isso, vamos começar. E é um negócio de família, né? A irmã serve água, daqui a pouco sobe o outro parente, traz a comida. É um trabalho escravo. Uma empresa familiar, gente, dá licença. Vamos começar isso aqui, então, ó. Seguinte, vamos falar aqui, eu queria trazer uma pauta com vocês já de cara, porque eu quero começar a abrir uma conversa, mas aí vocês ficam à vontade, fala do que vocês quiserem. A gente está iniciando aí o Farofa e recentemente a gente viu a pauta na Alesp, lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é onde ficam os deputados estaduais, fazendo o quê? Aprovando a privatização da Sabesp. A Sabesp, que é o órgão igual uma Sanasa, Companhia de Água do Estado, e sempre foi pública, foi privatizado pelos deputados com 62 votos a 1. Esse 1, inclusive, era um voto de uma deputada do PL, Graciela, se eu não me engano, que... E aí a gente viu aquela cena lastimável de manifestantes, de guerra com a polícia e tal. Queria que vocês falassem para mim um pouquinho aí o que vocês acham primeiro da privatização, que é um tópico que a gente quer falar, porque a questão de protesto, manifestação, ela está muito evidente na política atualmente, né? E acontece, e tem que acontecer mesmo, porque é assim a voz política. Mas vamos começar da privatização da Sabesp. Rafa, fala aí. Mariana, a minha primeira pergunta é, para que e para quem vender a Sabesp? A Sabesp é uma empresa que dá lucro,
A Sabesp foi capitalizada. A gente pode ter todas as críticas aos 30 anos do PSDB, mas os caras trabalharam. São Paulo não é São Paulo à toa. Que o Covas pegou do Fleury e botou São Paulo em ordem, tá aí até hoje. É o bom que você tem essas memórias, Acabou. né? Essa é o seguinte, tá vivo. O grande construtor do estado de São Paulo foi o PSDB. Gostemos ou não gostemos. É isso. Peraí, a memória não tá viva. Destruíram. Esse é um tucano antigo nato. Se converteu ao PSB. Quem tá em casa fala, nossa, que lembrança do Covas, o grande Covas. Nasceu nariz grande, nariz grande. Não, mas, ó, por exemplo, quem votou no Tarcísio não tá enganado. Não pode reclamar se a conta de água, por exemplo, subir. E vai subir. Não tem privatização. A privatização foi boa. Paga pedágio às melhores estradas. Mas pra você ir pra praia, você paga 100 merréis de pedágio. Pra entrar no Guaru, velho. Agora, Ubatuba é uma cidade privatizada. Você paga uma taxa para entrar, o direito de ir e vir. Água, que sempre foi um bem comum, universal, agora é mercadoria. A gente está vivendo isso. Não votou enganado. O Tarcísio falou isso desde a campanha. Eu acho que mostra o seguinte, a oposição, ela fez um movimento que é legítimo, ela esvaziou, ela não deu o quórum ali, tentando derrubar, mas o Kassab tem maioria na Assembleia, né? O Tarcísio não tem. Inclusive, trazer aqui um fato antes do Rodrigo falar. Os deputados estaduais têm queixas seríssimas sobre o governador do estado. Ele não atende deputado. Quem atende é o Kassab. Quem está governando São Paulo é o Kassab. Tarcísio hoje é um boneco ali do marketing, da comunicação dele, que fica trancado no palácio fazendo gestão. Ô, Rafa, você viu que só hoje... Só fazer uma pontuação quando fala, o Tarcísio foi eleito pelos bolsonaristas, pela direita. Mentira. Interior de São Paulo, seja ele para que lado for, é o tucano arrependido antipetista. Não existe maioria de eleitor de Tarcísio de Freitas e nem de Bolsonaro referente ao estado de São Paulo. Referente à eleição do Tarcísio. É o antipetismo. Isso. É o tucano arrependido. Combate. Tipo você, né, Rafa? Mas eu não votei no Tarcísio. Não, mas em outros momentos, calma. Não, sim. Não, e o que... eu tava até vendo, procurar lá na rede do Supla, do Suplicy, o senhorzinho, ele... porque eu falo Supla... É o senhorzinho. É o senhorzinho, pô, mas é fofinho ele. Eu já iria além, eu acho que o Suplicy é uma lenda, o Suplicy merece um busto, independente de alguns erros do PT, né? Da chatice do PT, mas é um cara que curte Racionais, que anda de metrô, que sai e deixa o celular no gabinete, a equipe fica procurando o Suplicy. Então, o Suplicy é esse cara fantástico. O Suplicy não é petista, o Suplicy é o Suplicy. Mas eu fiquei com dozinho dele, porque ele postou nas redes sociais dele falando, saiu a fotinho dele, eu fiquei esperando 4 horas aqui pra falar com o Tarcísio, com o protocolo, pra falar da Sabesp, da privatização. Ele não me atendeu. É isso aí que você tá falando. O governador do estado está tratando tá de deputado. falando. Isso não vai longe. E não é porque ele não ele é oposição. Né? E o Tarcísio não é um neófito também. Tarcísio trabalha, a gente tem que historificar sempre. Tarcísio trabalhou no governo Dilma, no governo Temer e no governo Bolsonaro. Não é um cara que começou ontem. Chegou ontem, não sabe, tá começando. Não, é amador. Não é amador. Ninguém vira governador de São Paulo se é amador. Aí eu lembro que a gente comentou isso. Eu até apostei que o Rodrigo fosse virar, fosse levar. Verdade, na curva, né? Na curva. Eu achei que tava dando, não deu, levou por conta disso que o Rodrigo falou muito bem. É o grande cenário do antipetismo. E o Palácio dos Bandeirantes hoje, por mais que as pessoas falem, olha, o Kassab é o todo-poderoso. Pode até ser, mas tem uma figura que se filiou para o Partido Progressista, o Arthur, que é o Casa Civil. Chefe da Casa Civil, que está ali tentando... Não tem a inteligência do Kassab, não tem a capacidade do Kassab, eu acho que nunca vai ter. Igual Todo mundo aprende, mas igual o Kassab não vai ter. Mas há não vamos dizer um racha, há uma disputa ali pelo poder de quem fala pelo governo, entre ele e o Kassab. Kassab chegou em 315, né? Parece que chegou 350. Na casa dos 350, diretórios não, prefeitos. Tá. Entre os que vão se reeleger, entre os que estão no cargo, são por volta de 350. E mais, os que têm chance são mais 100, cento e poucos.
Kassab tem essa habilidade. Tem. Porém, o Arthur e o próprio governador já olham com outros olhos. Perigo. Se ele fazer 350 prefeitos ou 400 prefeitos, A gente é refém. a gente vira... Não, vira refém não, vira mais refém, né? É lógico. Mais refém. O dia que o Kassab falar, eu tô pegando meu boné e indo embora, a Alesp vira um hospício. Mas e outra coisa, esse já é uma situação de que o Tarcísio está pensando muito. Porque ele deu essa asa pro Kassab. Com certeza. Entendeu? E o Kassab passou fazendo o que ele mais sabe. Com certeza. Angariando esse pessoal. E agora ele tem esse motim na mão dele. Se o Tarcísio está pensando que é ele que tem o comando sobre o Kassab, pô, a gente não precisa ser um expert em política para falar. Se você não conhece aí o Kassab, entra um pouquinho lá e vai conhecer um pouco desse cara. Mas- Não vai parar. Mas voltando um pouco atrás, Rafael, um deputado, acho que dois deputados, dois da região, eles me disseram o seguinte: Rodrigo, com o Dória, quando precisava votar alguma coisa rápida e problemática, ele dava tudo. Asfalto, estrada, viaduto, escola, dava tudo. O Rodrigo dava tudo todo dia. Então o Tarcísio está enfrentando a boa parte dos que se reelegeram com o Rodrigo Garcia mal acostumados. Era tudo toda hora. Cada votação importante era 24 milhões de asfalto, 12 milhões de asfalto, vicinal, trator, carro. Então eles ficaram mal Garcia acostumados. bateu o recorde de liberação de emenda na Leste. Ficou mal Foi o acostumado. maior liberador de emenda foi o Rodrigo. E Mari, dá um dado para você também, para todo mundo que está acompanhando. Existe uma guerra hoje no estado de São Paulo que não é noticiada, mas entre os republicanos do governador do estado, o PSD do Gilberto Kassab, o PL e o PP. E também o PMDB, o atual MDB, do Baleia Rossi, deputado federal. Então, o que o Rodrigo falou, ninguém olhou para o espólio tucano depois da derrota do PSDB. O que aconteceu? Na cidade de São Paulo, quando Bruno Covas, de saudosa memória, morre, o Ricardo Nunes fala, ó, todo mundo converte e tá tudo certo. Então, gente histórica do PSDB de São Paulo foi embora e virou MDB para a reeleição dele. Em São Paulo, só o Kassab enxergou isso e saiu correndo na frente. O Kassab, por exemplo, frequenta a reunião de conselho de região metropolitana. Perfeito. Ele cata o helicóptero, ele vai, fica lá uma hora e vai embora. É isso que os prefeitos, deputados gostam. Por isso que o Alckmin reinou. Era o cafezinho na esquina, era o bolinho na cidade, e aí o Kassab foi trabalhar. Porque as pessoas... E aí, Rafa, vou entrar aqui no anônimo, né, que assiste a gente lá e que não tem nada a ver com esse mundo, o universo que a gente vive da política. Porque o cara acha que, o político que faz isso está sendo muito político, ele é muito politicão de fazer isso. O político faz isso, o político participa ativamente dos mínimos detalhes aí da sua vida, da sua rotina, do seu conselho, do seu bairro, e o Kassab faz isso. É isso, e é por isso que o interesse pela política é um lugar comum falar toda vez, todo mundo fala, você tem que se interessar pela política. Mas, por exemplo, quem mora... Montemor é Sabesp, né? Montemor é Sabesp, Hortolândia é Sabesp. Pra cima tudo é Sabesp, Fugiu, quase né, tudo é da Sabesp. Tubatendaia. Mas quase tudo pra cima aí é Sabesp. É Então verdade, vamos dar um tá exemplo. Hortolândia e Montemor são Parece que Sumaré também. que são, Sumaré não tem que, Hyundai, não. que são Sumaré Sabesp. Então como que isso tudo aí, o poder do Kassab, essa manipulação na Assembleia ou construção de maioria, chame como quiser, como que isso chega? Tua conta de água é mais cara. Por exemplo, é isso. Então as pessoas precisam estar ligadas. E digo mais, Pois é. o deputado que votou como base para a privatização da Sabesp, que vai enfrentar as urnas em 2024, ele já está com a primeira ferradura em seu traseiro. É o débito, o primeiro débito, né? É a conta de água. Se a conta de água subir, vamos pegar alguns exemplos da região aqui. Elinho Zanata, Piracicaba, cotado para ser prefeito de Piracicaba, vai ter E muito bem marcado, cotado, então, vai ter marcado que privatizou a Sabesp e que a água aumentou. Vamos partir para Sumaré. Perfeito, bom. O Dirceu Dalben, ele não é o candidato a prefeito em Sumaré e nem o filho, mas está Vai. preparando o sucessor. É isso. Isso também vai ficar marcado, caso a água aumente. Eu estou dizendo caso, mas
É inevitável que a água aumente. O histórico conta que vai aumentar. Privatizou, aumentou. Por exemplo, em Campinas, para todo mundo de Campinas saber, tem deputado estadual em Campinas? Tem deputado estadual. Sim, Meu xará, sim, deputado sim, Rafa sim. Zimbaldi, um abraço para ele. Não gosta muito de mim, inclusive, se quiser, eu até queria perguntar se na temporada 24 a gente até poderia fazer isso daqui, porque às vezes você tocar sozinha fica muito pesado. Claro. A gente podia fazer isso, convidar o deputado até para explicar o voto dele aqui. Nós temos a Sanasa em Campinas. Não é só ele, né? Tem aquele ser humano que de repente surgiu na cidade. Valério De sobrenome Bolsonaro, famoso. também votou pela privatização. Não, Então, o política então aqui há tá uma aberto. culpa se aumentar a água, e nós sabemos os nomes. Pagar. Tanto é que hoje mesmo nas minhas redes sociais eu falei, tá aqui a lista, ó. Dá para Direito à saber. conclusão. 62 tá aqui quem foi que votou aí a favor. Mas aí, gente, sabe o que acontece? A gente fala muito, mas tem gente que tá adorando isso, sabia? Tem gente que tá curtindo, bicho. Tem gente que curte o lance da privatização. E digo mais, a gente que tem uma companhia de água em Campinas, que é referência mundial, que é a Sanasa, que é uma puta de uma empresa aqui. E ainda digo mais, a qualidade da água, a qualidade do reuso, não tem. Os caras vêm aqui estudar a Sanasa a nível mundial. Pode correr um risco desse futuramente. Eu acho que depois do campineiro, depois do ser humano, depois de quem constrói a cidade, trabalha, batalha, vive nela, o maior patrimônio da cidade é a Sanasa. Sanasa, cara. E desculpa, todo mundo acha que eu sou radical, mas em qualquer tentativa de privatização da Sanasa, as cenas que viram na Alesp comigo vão ser piores. É isso. É um patrimônio da cidade. Porque a gente. É uma hipótese que pode algum lunático algum dia tentar fazer. A política estamos sujeitos. Mas vai ser muito pior do que aquelas cenas. Porque pela Sanasa dá para derrubar o sangue. Não porque a gente admira quem controla a Sanasa hoje. Porque independente de quem controla a Sanasa é a Sanasa. É o nosso patrimônio. Exatamente. E não vamos vender nosso patrimônio. A Sanasa cumpre um papel social muito importante, por exemplo, fazendo ligação em núcleos que vão ser regularizados. A gente tem 99% de entrega, 98% de coleta e 100% de tratamento. E se não for isso, é assim, é um a mais, um a menos, uma coisinha ali ou aqui. E é obrigação da empresa pública levar água a quem não tem. A quem não tem. Levando água, leva dignidade, leva saúde, por aí afora. Tarifa social, nossa água tem flúor, o Brasil inteiro vem aqui ver. E a privatização, entrando no tópico aí que eu acho que você encaixou. Quem não é a favor? Todo mundo é a favor de privatizar aquilo que precisa ser privatizado. Não vai sair vendendo patrimônio público. Olha o que aconteceu na cidade de São Paulo. A maior cidade do hemisfério sul, a terceira maior cidade do mundo, que é aquele cara da Hyundai, né? Do mundo. A cidade ficou 4, 5 dias sem luz. Pois é. Não, parecia a selva. Nós voltamos pro século XVII. Apagão, é isso aí. A maior economia desse país, pelo amor de Deus. Como que alguém vai achar, Rafael, tem que regular? Mas não teve problema na privatização. Então, o presidente da Enel não devia ter sido mandado embora, pedir demissão, sei lá o que aconteceu com ele. Porque se você não tem culpa, você fica no cargo e resolve. Agora, se o cara foi mandado embora, pediu o boné porque estava devendo. Então, privatização é o que tem problema. A Sanasa hoje é uma empresa que dá lucro. A Sabesp dava lucro. Aí precisa ir a fundo de entender os interesses que estão por trás disso. E há uma fala, né? Há uma fala em restaurantes de São Paulo, cafés que a gente frequenta de vez em quando, que ao proponente a assumir a operação da Sabesp, a conta não está fechando, porque é um caminhão de obras, de um valor enorme de contrapartida de obras, que esse empresário, que esse grupo vai herdar nessa transição Que tem que ter bala. Então, na transição de assumir a Sabesp, ele vai ficar com a obrigação de fazer muita obra. Então, há comentários que passou na Alesp. Vamos ver se vende. Entre o cara assumir vamos ver se outra vende. coisa. Vamos ver se vende. Por exemplo, e o governo do estado, eu
até não parece perseguição, mas não é, mas é porque nós estamos vendo algumas coisas que em São Paulo a gente nunca viu. O trem Intercidades, por exemplo, que é um projeto antigo, é um projeto que está realmente atrasado. Já teve 5 nomes diferentes. Trem bala, trem rápido, Intercidades, trem Campinas. Que ia para 5 nomes. Até hoje, 5 nomes não acontece por nenhum dos nomes. Ia até Americana, depois não vai mais, quase não veio para Campinas, tá ligando Campinas aonde, ia ser Campinas, enfim, um ramal terrível. E aí, o processo, para você ter ideia, Mari, teve que ter aditamento o Estado vai entrar com mais dinheiro para todo mundo entender, porque os empresários sinalizaram para o governo, olha, desse jeito não dá. Nós não temos, não tem gente no mundo com esse aporte financeiro. Então o Estado subiu a participação dele. Moral da história, eu acho que vai sobrar 10 bilhões de um contrato gigantesco desse, só 10 bi. Então é uma mamatinha. Agora a Sabesp vai ser diferente. A Sabesp é diferente. A Sabesp, o cara que assumir vai ter que... E eu já arrisco aqui. É o seguinte, é sócio chinês. Rodrigo é um cara, até para todo mundo saber, ele frequenta as altas rodas, né? Cara que... Não, construiu isso. É o primo pobre que anda com os... Empresário. Hoje, meninos, deixa eu falar uma coisa pra vocês, mudando um pouco de assunto pra gente sair dessa paradinha de São Paulo. Eu queria falar que, porque a gente fala mais com o público aqui campineiro, e a gente vê em eleições 2024 aí. O que vocês estão achando do cenário que está se formando, conjecturando para 2024 aqui em Campinas, hein? Eu posso falar uma besteira, mas uma besteira consciente agora. Eu acho que esse extremo de direita e esquerda ainda é forte, mas em alguns lugares a decisão é pelo mais... vamos dizer, pelo cara que mais trabalha, pelo cara que mais faz. Então eu acho, e a gente pega o retrato do Ricardo Nunes. É isso. O Bolsonaro encostou, ele continua sendo um poste. Ele continua estacionado. Os caras não compram. Continua estacionado. Sei que a gente parou de falar de São Paulo, mas vamos começar por São Paulo. Mas tudo bem, o Guilherme Boulos, eu acho que a Rede Globo realmente adotou. É verdade. E vai ser uma parada difícil a Rede Globo largar dele. Um padrinho como a Globo e o tanto ele e o tanto... Um padrinho igual o Globo, igual igrejas, igual... cara. E o Rafael pode até deslinchar um pouco mais. Os principais sindicatos que param São Paulo, metrô, trem, ferroviários e afins, estão na mão do pessoal. Mas aí eu vou fazer um contraponto. É verdade, o Boulos vem muito quente. Ele tem um recall. O Boulos foi candidato em 20, foi bem. O Boulos foi muito bem em 22, bateu 1 milhão. O Boulos, ele vem, né, numa construção, ele mira muito o Lula de 89. Ele começou lá falando errado, tal, não sei o quê. Então ele vem mudando trajes, melhorou o rosto, aquela coisa que todo mundo faz ali na consultoria de imagem. E o que o Rodrigo falou é totalmente verdade. Ele está parando São Paulo, só que isso o tiro sai pela culatra. Porque o cidadão médio, como diz o Emílio Surita lá no Pânico, o afegão médio, ele detesta isso. O cara que tem que acordar 4 horas da manhã, pegar ônibus, metrô, a interligação toda, para chegar às 7 horas, 3 horas dentro de um transporte, enfim, todo dia isso, o cara fica louco de ódio. Mas salvo engano, as linhas que pararam foram as que foram privatizadas. Mas mesmo assim. As linhas, vamos dizer, puras do Estado. Tocou. Tá tocando. Rodrigão, e sabe qual que é a dificuldade? Isso dá um discurso pro prefeito falar o seguinte: imagina se ganha São Paulo. Vou dar um dado. O Maluf em 2000, quando ele quis voltar para a prefeitura contra a Marta, ele fazia esse contraponto com a Erundina. Ele falava que a Erundina ele ganhou ele assumiu depois da Erundina, perdão. E aí ele falava, na época que a Erundina era prefeita, travava tudo, sindicato e tal, porque a Erundina não controlava o PT. E falava que a Marta ia acontecer a mesma coisa. O Boulos corre esse risco. Porque é o seguinte, eu não sei como é que você pensa, como é que vocês pensam, essa sociedade PSOL-PT, isso vai até quando? E como que dissolve isso? Em Campinas isso se dissolvendo? Trazendo agora para cá, em Campinas é um casamento de interesse, porque o que você ouve do PSOL é o seguinte, sem nós o PT não tinha tido a votação que teve. Do PT você ouve o quê? Imagina, o PSOL é irrelevante. Só que vem a dor dos 6 mil votos do segundo turno, né? Faltou.
Pouca coisa, não é isso? É sempre os 6 mil votos, né? É. Os 6 mil votos que tirou o Zica do segundo turno e colocou o Hélio. É. Os 6 mil votos que tirou o Pedro Serafim e colocou o Márcio Postman Marca. essa marca dos 6 mil votos persegue. No caso do Boulos, todo mundo orienta, assim, todo mundo que pensa política além do interesse ali de ficar aquele grupão de esquerda, é colocar alguém mais centrado para ser vice do Boulos. Mas o PT, como sempre, não abre mão e morre junto, mas não abre mão. O PT pode complicar a vida do Boulos, como é Campinas. Então, Pedro Tourinho, com o PSOL, com Rede, com o PCdoB, e que o falido PV, né, que se ainda existe, meu todo respeito ao Pena, mas tem que lutar um pouquinho, isso aí vai acabar. O legado do PV tá indo embora. Mas em Campinas, por exemplo, a gente tem a minoria na Câmara, são 33 vereadores na Câmara de Campinas. Dos 33 vereadores de Campinas, 6 são de oposição. 6 são de oposição. O que é essa oposição? São opositores ao prefeito, ao executivo, né? E esses 6 são exatamente de esquerda. Exceto, lógico, o PSB, que o PSB hoje é vice do prefeito Dário de Campinas, então, e o PSB nem é esquerda radical, né? Partido de centro. É um partido de centro. Mas aí o PSB é governo, né? Então, é governo. É uma outra relação. O PSB Agora- ocupa a vice, com o vice-prefeito num papel importante, como a gente falou do Kassab aqui, é um papel de interlocução com a casa, de segurar a onda com os vereadores, de ver o que a gente vai votar de importante para a cidade, manter a base em ordem. A oposição, ela não é extremamente esquerda. Se você pegar, tem a esquerda, mas tem a água de salsicha ali. Sim. Tem o Paulo Gaspar fazendo mais com menos, e aquela conversa toda de economizar, pensando no centro da cidade, pensando nisso e aquilo, uma água de salsicha. Alguns indefinidos. O Jaime é uma coisa ali que não dá, Vereador de pauta, de opinião. que não dá para entender. A esquerda é franca atiradora mesmo, eles estão prontos para disputa. É uma esquerda fraca, não é o Pedro Tourinho, não é o Carlão. Tem um Paulo Búfalo que tem uma qualidade. Oh, Não, o cara tem que tirar o... Não, porque parabenizar o Paulo Búfalo, as pautas do Paulo Búfalo, a fala dele, eu sei, ele é do PSOL e tal, mas o Paulo Búfalo é um vereador que tem muito conteúdo, sempre que abre a boca, tem algo que você Sabe o que ele tá falando. sabe o que ele tá Mas em compensação, você vê, na mesma bancada, Paulo Búfalo e Mariana. A Mariana é o quanto pior, melhor para a cidade de Campinas. Não tem problema nenhum com ela, mas... E aí você vê o Paulo Búfalo fazendo uma oposição alta e a Mariana jogando no rasteiro. Paulo Búfalo fala com dados, com números, com conhecimento. A Mariana joga pra galera. Outra que joga pra galera é a Grita Calisto. Não, Guida Calisto. A Guida Calisto, desculpa, errei, gente. A Grita Calisto, a Guida Calisto, ela acusou o governo de um monte de coisa que o governo não tinha feito. Então, uma oposição muito burra. Com todo respeito ao PT, que o de Campinas é aquele PT, só para lembrar, Legal. que já votou contra o Lula nas prévias. A gente gosta de lembrar um Para todo mundo saber, em 2002, e eu falo isso como filho de petista, em 2002 o PT organizou prévias, porque o senador Eduardo Suplicy achava que isso era engrandecer o partido, e o Lula falou, é a última, depois dessa eu não vou mais. Mentira, iria com certeza, mas o Lula queria ser ungido candidato, ele não queria resistência nenhuma e o Suplicy sempre foi uma pedrinha no sapato. Moral da história, o Lula ganhou em todas as cidades do Brasil, mas não é em 4, todas, ele só perdeu em uma cidade, Campinas. Então, o Lula nunca gostou do PT de Campinas, e o Lula não gosta do PT de Campinas. O Lula esteve aqui em vários eventos na Unicamp, no centro e tudo mais. Dá para sentir um mal-estar. Não sou comentarista de partido alheio, mas é isso. O PT de Campinas, ele é um PT diferente. Ele é um PT que está se renovando, ele é um PT, às vezes soberbo, Tem aí no PT a Paola Guida e o Cecílio. E o Cecílio Santos, exatamente. Exatamente. Mas o PT, é bom lembrar, eu falo com conhecimento de causa, porque era muito próximo.
o Lula tirou a mão do Zica e abraçou o doutor Hélio. E não abraçou só o doutor Hélio para eleger. Elegeu o doutor Hélio e durante todo o governo, vamos falar o português correto, choveu o dinheiro do governo federal aqui. Você falou um nome agora, que é o doutor Hélio, que é um prefeito que passou por um escândalo em Campinas, onde todo mundo ficou sabendo que, inclusive, ficou inelegível aí por 8 anos. Eu acho, se eu salvo engano, está ainda com contas rejeitadas, ainda está inelegível. E foi nome que muita gente dentro do ambiente político tem falado em questão de parcerias para 2024. Mas o Hélio, eu não sei se o Hélio levanta. O Hélio cometeu um erro para si próprio. Ele sempre foi próximo do Lula e, ao invés de ajudar o Lula a construir plano de governo e estar próximo, resolveu ficar longe. Então, quando ele ficou longe do Lula, o pouco de chance que ele tinha, eu acho que ele deixou para trás nesse momento da eleição, que ele tinha que estar Rodrigo, tem um fator também do Hélio que eu acho que é definidor. O político precisa de time. Então, assim, se ele não tiver grupo, não adianta. O Hélio representa quem? O Hélio, para mim, hoje as candidaturas do Hélio são, para mim, um estelionato, porque, e eu falo isso como opinião privada, porque são votos jogados no lixo. Ele engana as pessoas e esses votos são descartados depois da eleição. E ele representa o quê? O Hélio já foi. Eu acho assim, o Hélio tem uma marca na cidade, tem mesmo, teve muita sorte, ele foi o prefeito, eu acho que foi o prefeito que mais teve sorte na história da cidade de Campinas. O Lula, Brasil crescendo a 2 dígitos, o Brasil virando uma China, chovendo dinheiro aqui, e ele fez o que ele fez. Escolher a esposa, talvez. Nem todos têm a sorte. E é o mesmo retrato da cidade aqui do lado, né? O Edson Moura, ele criou um legado, criou um nome popular, mas ficou muito tempo igual ao Hélio, e ainda está, né? A esposa dele, inclusive, tem intenções lá e parece que tem conversa com ele. Eu vou chegar lá. O Edson, ele comete o estelionato eleitoral igualzinho o Hélio. Só que quando ele encontra a sua atual esposa, que foi candidata a prefeito, ficou em segundo lugar nas eleições passadas em Paulina Nani, ele cria a Nani Moura. O Hélio não conseguiu criar alguém em Oliveira Santos. Então, são relações diferentes. O Moura acaba ficando vivo no jogo com o sobrenome, mas criou alguém que ainda está disputando. No entanto, que a Nani Moura, ela lidera a pesquisa hoje. Porque o Duno escolheu o candidato ainda, ele não pode ser candidato. Então, há saudosismo que consegue se ir adiante e há saudosismo que ficou pro caminho. Que fica. Tem uma máxima que a gente ouve e que talvez seja novidade para as pessoas que estão aqui no Farofa hoje, que é o seguinte, ó. Quem elege está depois da Anhanguera. Vocês já ouviram isso aqui em Campinas? E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando da periferia, obviamente. E aí, quando a gente fala da periferia de Campinas, a gente tem dados do quanto a periferia de Campinas cresceu e tem sido investido. Olha, eu não sei qual é a opinião de vocês, mas Campinas, acho que foi inclusive no Hélio, não sei, teve um slogan que era assim, primeiro os que mais precisam. Entrando nesse slogan do Hélio, a gente não pode deixar de reconhecer o avanço que o Hélio teve realmente do outro lado da Anhanguera. Claro. A gente tem PS Campo Grande, nós temos a Praça da Concórdia, o próprio Hospital Ouro Verde, entre outros. Mas se a gente lembrar desse avanço do Hélio e trazer para o momento de agora, falando popularmente de agora, nós temos 5 unidades de creches sendo construídas na região do Campo Grande. Na região do Ouro Verde também. E na região do Ouro Verde. Mas assim, se a gente parar para falar do Campo Grande, são 5 creches. Colocar na balança. Colocar na balança 5 creches. O maior desafio do prefeito é zerar o déficit de vaga em creche na cidade de Campinas ou em qualquer cidade da região. Então, são 5 creches. Então, quando a gente fala do outro lado da Anhanguera,
está sendo lembrado nesse momento também o povo que vive lá, que decide, que gera economia, que é o povo trabalhador que pega o ônibus e vem para outro lado da cidade produzir riqueza, produzir imposto. Isso, você entendeu? É isso que Eu lembro do meu avô, Mari, falando do Vargas, do Juscelino. É assim, memória na política é uma coisa que sempre vai ter, gratidão. Meu avô falava do Quércia. Meu avô recebeu o título de posse da nossa casa do Quércia. Então, assim, o que o Quércia fizesse, que foi governador, foi prefeito, é o segundo prefeito de Pedregulho que Campinas teve. Aliás, é o primeiro, nós estamos no segundo. Então, você de Pedregulho tem a chance de ser prefeito de Campinas, né? Você venha para Campinas. Junte-se à classe Junte-se à política, tem chance. Filie-se num partido político de Campinas, você já sai na frente. Sorte está ao seu lado. Tá ao seu lado, mas assim, tem memória. Agora, é o que o Rodrigo falou, o tempo passou, e eu até colocaria um dado aqui. Entre o que fez e o que deixou de fazer e o que fez de errado, a população já respondeu pro Hélio. Então, assim, o Hélio valeu, foi, acabou. É um ciclo de folha virada na cidade de Campinas. Assim como o Márcio Postman, que foi candidato do PT 2 vezes, perdeu a eleição no Instituto de Economia da Unicamp e agora está lá. Os candidatos fantasma do PT que eu faço. Eles somem 4 anos, depois eles aparecem. eu acho que 2024 a gente tem essas carinhas aí, mas eu acho que o Dário deve tentar a reeleição, O Márcio- tá no governo, obviamente. O Torinho, que é o PT que vem aí. O Rafa Zimbaldi, que foi citado, ele teve a frustração na campanha passada contra o Dário. E acho que ele talvez tente também. E, sim, são os nomes que a gente mais ouve falar sobre candidatos, pré-candidatos a prefeito aí para Campinas, né, em 2024. Mas eu tenho mais receio com os vermelhos. Ah, sim. Eu me lembro na eleição, e o pessoal da produção vai olhar e vai lembrar. É uma lembrança. A última eleição? O Márcio Postman, ninguém conhecia ele. Assim, não era grande conhecido, além da Unicamp. 2012. Isso. O PT nasce com 11, quando sai na rua ganha mais 10 e chega a 21, 22 com uma facilidade tremenda. Facilidade entre aspas, eles trabalham pra caramba. Cristalizado nos 40, né? E ele conseguiu, Donizete. o Márcio conseguiu, com um voo de helicóptero, prometendo 5 passagens de ônibus diferentes para 5 classes diferentes, tirar o Pedro Serafim do segundo turno e ir para uma disputa com alguém que estava lá na frente, que era o Jonas Donizete. E o grande, eu não sei se você se lembra, o grande erro, para mim, um dos maiores erros de time da política de Campinas foi o ponto a ponto. O que você está falando, Rafael? O Alckmin, 15 dias antes da eleição, começou a operação do pedágio ponto a ponto. Aquele pedágio você paga por trecho e não a tarifa. E aí veio a história do pedágio urbano. O que o PT fez? Foi lá, fotografou, meteu na televisão. Falou, se o Jonas ganhar, vai ter o pedágio urbano. O Jonas talvez, a gente, um pet city estava desse tamanho, né? Mas o Jonas só perdeu por causa disso. Não ganhou no primeiro turno por causa disso. E isso que o Rodrigo está falando. Que eles têm um game, né? Uma jogada que eles tiram da manga. O Márcio, cada reunião dele era um candidato a prefeito. Ou seja, o Márcio era um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Cara, o negócio... E deu trabalho. Deu trabalho. E eles se multiplicam muito rápido. Muito. Muito. Eles só não contaram com a habilidade, e não vou nem falar de prefeitura, de governo, de mandato de Jonas Donizete, mas tem um ser humano na cidade muito habilidoso chamado Vandão. Vou contar um bastidor dessa eleição para você. Quem mais conhece de esquerda é quem tem dentro do coração, como eu. Eu não nego para ninguém que meu voto é do Lula até ele tiver o último suspiro da vida dele. Para mim, o maior estadista que a nação já teve. Fez alguma coisa para pobre, sofrido e oprimido, já é meu parceiro de casa. O Vandão, que o Rodrigo está falando, é o Vanderlei de Almeida, que é vice-prefeito do prefeito Dário aqui de Campinas. Ele está no primeiro mandato, mas ele já é atuante e um grande articulador político conhecido dentro de Campinas e de toda a região. O Vandão é um nome que está sempre no meio das conversas aí políticas. Quero ver se eu trago ele aqui para conversar com a gente, porque é conversa de alto nível. E o Vandão participa sempre muito dentro dessas articulações e tem uma fluidez, o Vandão, hein? O Vandão, ele flui
tanto para falar com partidos de esquerda, partidos de direita, tem essa conversa aberta com o Legislativo dentro de Campinas, que o Legislativo de Campinas, diga de passagem, não é fácil, não é tranquilo, nunca foi. Eu acho que agora o nível está complicado e está cada vez mais difícil de lidar aí com a parte do Legislativo. Então, esse é o Vandão. Vamos ver se eu trago ele aqui para a gente bater um papo. Vou contar uma história rápida para a gente fechar esse tema, mas é o seguinte, o Jonas ali prevendo que ia ter dor de cabeça no segundo turno, coloca na televisão a Dilma. A Dilma estava muito bem, a Dilma estava naquela fase de 2012, isso, gerentona, o Lula ainda era Deus e tal, não sei o quê. E aí eles colocam, olha, vou trazer as políticas do Alckmin, as políticas da Dilma. O PT ficou possuído, foi para a justiça e mandou tirar. O que o Vandão fez? Jogou com a mão que tinha. Ele falou, mas como que eu não posso colocar lá se o meu partido é base federal do PT? E o juiz falou, é verdade, porque não tinha mais a questão da verticalização das coligações. O que é isso para todo mundo entender? Ou seja, se o PT e o PSDB se juntarem lá em cima, antigamente tinha que juntar tudo. Aí depois, como o deputado legisla em causa própria, e muitas vezes, alguns, eles tiraram isso. Então junta jacaré com girafa, essas coisas malucas que a gente vê na política. Então foi essa a solução. O PT não perdoa até hoje. Fala, pô, vocês colocaram a Dilma... E aquele vídeo de campanha, eu não me recordo o nome do marqueteiro. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Foi Paulo de Tarso. Esse foi um gênio. Foi. Ele colocou o Largo do Rosário com o Lula com alguns buracos e o programa de televisão anunciou, essa não é plateia digna do presidente. Se o senhor vir, seu Lula, nós vamos receber você com honraria, com festa, com bastante gente, alguma coisa desse tipo. E ele foi muito, muito, muito inteligente, o Paulo de Tarso. Meninos, eu quero saber o que vocês querem falar pro nosso público aí, pro Farofa nessa estreia. O que vocês querem falar mais? Sobre o que vocês acham importante falar Vamos continuar em Campinas? De política, o que vocês querem falar? Querem falar de alguém específico? Querem falar aí? A gente comentou sobre o Rafa Zimbaldi, que é um deputado aqui estadual de Campinas, o Rafa Zimbaldi. Eu tô muito atento aí ao cenário de 2024. Ele tá desenhado, então é assim. A gente... Sem te cortar, Rafa, guarde esse raciocínio. Guarde esse raciocínio, inclusive. O Rafa vai estar falando do cenário de 2024 e eu já vou aproveitar aqui o Farofa para falar o seguinte. 2024 a gente vai fazer aqui no Política de Quinta os pré-candidatos de 2024, quem quiser falar conosco, viu? Vamos trazer aqui. Vai, Vai continua. ser legal. Não, então, é isso. Porque assim, o cenário, você já tinha até falado, o prefeito Dário indo para a reeleição, tem muita especulação. Se a coligação vai ser mantida, se ela vai quebrar, se não vai... Eu penso assim, você pode ser tudo na política, menos imprudente. Então assim, o Dário, se ele é conhecido, é pela prudência dele. É médico, o cara é cirurgião, então ele não faz... A história política do prefeito Dário não o credencia como um outsider, como alguém de fora, como alguém que erra. O Dário sempre foi um passo de cada vez, construtor, pelo contrário. Então... Deve se repetir, e o arco de aliança que o Vandão está montando, tá fazendo caber dentro desse grande arco pessoas que estavam, inclusive, disputando na última eleição. Sim. O Arthur Orsi hoje é secretário do Trabalho e Renda do governo Dário. Sim. Sabe? O Major Jaime tá ali junto na Câmara. Então, o arco tá forte. O Rodrigo já tinha falado, essa quadra meio esquerda, mais à esquerda, PT, PSOL, PV, PCdoB e Rede, que é a federação, são as duas federações, e o caminho do meio, que é o Rafa. O Rafa, eu até, inclusive, queria perguntar para ele, ele é candidato? Por quê? Não, por qual partido? Porque hoje no Brasil você não tem mais 70 partidos, você tem 20. Tem uma pergunta que... Uma frase que é falada que tem que combinar com os russos. Então, primeiro o Rafa tem que combinar com o Carlão. Porque o Cidadania hoje é federação com o PSDB. Então, o Carlão que toma... Carlão Sampaio. Então, o Carlos Sampaio, ele toma a decisão lá. Hoje, eu vejo o Rafa Zimbaldi como um peixe que você tira do lago, do tanque lá no pesqueiro. E quando ele chega na grama, ele começa a se debater. O Rafa está buscando um rio para nadar. E não achou ainda. Fora do aquário da Alesp, o Rafa
é um peixe fora d'água perdido na política. E aí... Isso não é demérito, por quê? Não. Ele tinha o PL com ele. Ele foi candidato pelo PL. Vem a eleição presidencial, o jogo muda e mudou completamente. Então ele ficou sozinho. Então, a todo momento, só para concluir, ele procura o Podemos, ele diz que até o Avante ele foi atrás. Nada como pejorativo ao Avante, mas ao ponto que o deputado chegou para achar uma casa, né? E aí eu vou pegar um gancho, gente, que não... Assim, eu falo bem claro aqui, a gente não tá aqui para... Duas coisas que eu vou falar. Uma coisa que o Rafael falou e agora sobre isso que você falou. O Rafa, se ele estiver procurando esse rio no Carlos Sampaio, ele tem que lembrar que esse rio nunca chegou à vitória em Campinas como prefeito. É verdade. É a grande mágoa, eu acho. O Carlão nunca foi prefeito aqui. Tentou e nunca foi. Não sei se, né? Agora, outra coisa que o Rafael falou aí também, que ele falou, ficam perguntando sobre a coligação e sobre não sei o que lá, é porque todo mundo quer saber se o Dário e o Vandão vão continuar juntos para 2024. Tem uma expectativa que foi a seguinte, quando foi feita a coligação do PT com o PSB a nível nacional e nível estadual, a Lúcia França, professora Lúcia França, que por sinal é a esposa do ministro Márcio França, foi vice do Haddad, todo mundo falou, vai acontecer isso em Campinas. Aí o deputado Jonas Donizete, que foi prefeito, que agora é vice-líder do governo lá na Câmara dos Deputados, assume essa função. Fala, não, então já era, vão estraçalhar isso aqui, vão retalhar o negócio, ou o Vandão é candidato a prefeito com o PT de vice, ou o contrário. Só que é o seguinte, a política municipal, ela vem antes. Os acordos foram feitos antes de 2022. 2022 é outro cenário. Foi feito tudo depois. Por que agora colocar em risco a cidade? O que a gente ouve na raia miúda e tudo mais, claro, tem muita fofoca, tem muita gente, eu acho que com tempo livre, talvez, que tem muito falado, né? Na verdade, isso é uma utopia, o sonho de muita gente. Rachar. O sonho de muita gente é que o Vandão e o PSB nade a favor do PT e deixe o Dário. Tem uma bolsinha de aposta. Ai, quem vai trair quem? Exatamente. Vou falar, o Vandão vai sair do governo, o governo Dário. O Dário vai tirar ele. Ou o Dário vai trocar o vice, porque foi no jantar com não sei quem. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu sei, vocês têm mais conhecimento que eu no... É por isso que essa gente que fica atrás da porta não ganha eleição. Porque fica preocupado, fica na plateia. O que a gente está falando no começo, tem o palco e tem gente atrás do palco trabalhando. E tem gente na plateia. Ou o cara, para chegar a prefeito de Campinas, ele tem que ser protagonista. Então, assim, presidente de partido, vereador, assessoria. Assessoria é terrível. E outra coisa, gente, assim, sou leiga no tanto de coisa que vocês sabem da política, mas assim, eu observando aqui de fora, e acho que nem a população tem oportunidade de observar isso. O governo do Dário tá sem nenhum arranhão, cara. Tá voando, tá andando, não tem... Perfeito? Não vamos ter, gente. Não adianta, só um homem passou aqui perfeito. Agora, outra coisa sobre isso é o quê? Estamos nos 45 do segundo tempo, meu irmão. Se for pra falar, tipo, não vou com você, vou trair você e tal, não dá pra aguentar mais agora. Tem dado certo. Pra que os caras vão mexer nisso? Desculpa, Rafael, que não tem também governo perfeito. Não tem, não existe. Ninguém vai agradar todo mundo. É o que a gente estava falando. As pessoas também precisam parar, até o papo às vezes para o ouvinte fica chato, mas assim, precisa parar de comparar. O Rafael é um prefeito, o Rodrigo é um prefeito, a Mariana é uma prefeita. Então o Hélio foi de um jeito, o Demétrio foi de outro, o Pedro foi de outro, o Jonas foi de outro, o Dário vai ser de outro. Sim. Esquece. Mas se. Mas eu acho isso. Cara, o cara ganhou a eleição, a caneta é dele, do jeito que ele quer. E tem que ser dessa forma. Uma coisa, a gente viu isso acontecer e foi comum na cidade. O prefeito de verdade é o Vandão. Esse foi o discurso talvez mais canalha que esse pessoal lá atrás, apostando no rompimento, começou a colocar quando eles assumiram o governo. Eu acho que não existe um movimento ou uma declaração nesse sentido de um ou de outro.
Não tem, Vou não ter que tem. fazer esse Vandão Não, aqui, não. gente. Não é possível. Não, e é cada um cumprindo o seu papel. É isso. É que nem a gente falar, o Kassab é o governador É do isso. fato. Não é. Você sabe uma coisa que já me disseram, que também é o seguinte, o Kassab só tem essa delegação porque o governador dá. Porque a caneta é do governador. É isso. Qualquer coisa, caça a portaria. Ah, mas vai cair, não sei o quê. Reconstitui. O mandato ainda é dele. O mandato é dele. Como se diz, um estagiário chegou pro dono do escritório de advocacia e falou assim, mas eu dei uma ordem, aí o dono do escritório, o dono da banca falou, você colocou seu nome na parede, que horas? É, que horas? É a mesma acabou, coisa. acabou. Mesmo... Meninos, eu achei que vocês foram tão doces, sinceros. Não, podemos começar agora o programa de verdade. Tá gravando? Porque a gente achou que isso aqui era o aquecimento. Eu nem suei ainda. Não. A minha lei de quinta, o Rodrigo falou que não queria ela aqui, ela tá aqui, ó, bonitinha. Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Vocês vão sair candidato 2024, um dos dois? Vão querer? Vai, Rodrigo. Isso fadiga, né? Não, pelo amor de Deus. Isso é pra profissional. Isso é pra Você é profissional. para profissional, é para quem tem paciência. Tempo livre. Então, os dois não vão ser candidato mesmo. Nem dá, né? Porque eles falam. O Rodrigo já é falam. pai, eu quero ser pai o ano que vem. Então, assim, cada um no seu quadrado. A gente tá velho pra essas coisas. Já. E o filho do Rodrigo nem parece ser dele, porque ele é bem bonito. Nossa. bonito. Puxou a mãe. Foi um acidente. As mães são maravilhosas, tiram a gente da vergonha, né? Isso. Meninos, seguinte, o que eu queria saber agora de vocês é o quê? Eu quero falar um pouco de Legislativo de Campinas. Porque o Legislativo de Campinas, para você que tá aí ouvindo farofa, é o quê? Os vereadores de Campinas. É quando a gente fala de Legislativo de Campinas e quando a gente fala desse pessoal, vereadores, eu acho que o povo lá que quer falar com o político, a primeira pessoa que vem na cabeça dele é o vereador. Por quê? Ele vai lá na Câmara, ele bate da porta do vereador, entendeu? E Campinas, como eu já falei aqui, tem 33 vereadores e a gente tá vendo aí uma lambança, uma dança de cadeira acontecendo em Campinas, partido e tal. E eu já falei aqui com o Dr. Marcelo Peregrini lá no primeiro programa sobre a questão de janela, que é a abertura que a gente tem em março do ano que vem para esse legislativo pular de partido. Vocês estão sacando isso e tá vendo que tem uma movimentação aí acontecendo dentro da Câmara de Campinas, aliás, de todo o país, né? Porque é um momento E não é pouco, nacional. não é pouco, não. Mas aqui em Campinas é uma loucura. Pode começar da hierarquia de cima para baixo. O vereador Luiz Carlos Rossini pode Presidente da procurar, presidente da Câmara, pode procurar abrigo no Republicanos. O que aconteceu, né, Rodrigo? A pandemia mudou o cenário. Então, assim, vereador de 6, 7 mil votos, teve 3 mil. E gente nova que apostou no digital, isso é até interessante uma hora, até fica como sugestão de pauta, ou os caras entram no digital, ou os caras estão fora do negócio. Então, não, então, esse é o exemplo. O Igor vai ter, talvez seja eleito. O Igor surpreendeu, meu amigo. Surpreendeu. E eu acho que vai ser o vereador mais votado da cidade. E o Igor é esse que a gente acabou de falar aqui, que é lá do outro lado da Anguera. Grande. Entendeu? Porque o Igor, se você falar do Igor lá na minha região, em Souzas, não sabem quem é esse vereador. Porque o Igor foi eleito pelo Campo Grande. O Campo Grande hoje, fala a verdade, ele elege o quê? Uns 5 vereadores. Mas Muito mais, né? ele elege a Câmara inteira. Câmara inteira, se quiser. Porque são o quê? Quantos habitantes lá estão? 200? 400 mil? 400 mil. Mas continuando na dança das cadeiras aqui, muita gente vai mudar. Então o Rossini, que era do PV. Eu senti o cheiro que o Rossini pode ir pro Republicanos. Republicanos. O Carmo já saiu. O Carlos, que era Foi do pro Partido Social. PSC, na fusão com o PSC com o Podemos, o Carmo não quis ficar, foi para o Republicanos. O Rossini tá para ir pro Eu não Republicanos. sou loira, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu sou, gente. Então, porque é o entendendo. seguinte, o Rossini hoje, é claro, presidente, a exposição é maior, o Rossini é trabalhador, reformulou a equipe, mas o Rossini no Republicanos, a chapa do Republicanos não é a chapa da morte? Não, mas tem uma loucura aí. Tem um funil aí. O Igor, estão esperando que ele chegue a 10 mil votos. O Igor a 10 mil votos. O Dário na reeleição fez 5 ou 6 de legenda na eleição passada. Vai puxar. Eu acho que faz 10 de legenda. Já elege 2. Já elege 2 assim. Tá bom. Então, ali,
O Carmo foi para ser a repescagem. E o Beneficiado. Rossini vai ir para Aí ser a eles pré-repescagem. Então, Então, cabeça a cabeça. não, eu acho que faz Mas 4. aí a gente tem uma Eu acho que faz situação. 4. Aqui o Republicanos faz 4. Republicano faz 4. Gente, ó, eu quero que vocês fiquem muito atentos agora nessa conversa, porque essa conversa aqui é muito técnica, é muito, às vezes, que vocês falam, o que eles estão falando? E é realmente isso que vai acontecer agora, que muita gente fala, "Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Eu só voto." Não, tem todo esse rolê que os caras vão fazer. E aí, gente, nessa situação, entra quem? O líder de governo agora, hein? O líder de governo é o único, Paulo Haddad é o líder de governo único que está Quer na saber? cidadania, hein? Quer Cidadania é partido único. Você quer saber ou não? Pode falar, manda aí. Aposto e... Quer saber, Rodrigo? Aposto e não é lugar barato, não. Vamos lugar caro. Paulo Haddad vai pro PSD do Kassab. Kassab. Paulo Haddad? PSD do Kassab. Eu só vou voltar na minha pergunta. Se o Republicanos, que vai ter o 10 puxando, acho que não pode até nem falar, depois a técnica corta. Mas se se o Republicanos, que vai ter o voto de legenda, vai fazer 4, o PSB então faz os 5, 4, PSB faz vai 4. perder um vereador. Faz 4. Porque hoje tem 5. É 4 para 5, mas assim, 4 para 5 mesmo. Tá. Porque quase fez 6 na Tá última. tá como puxador, mas tendo o Vandão como montador da chapa, só lembrando. eu acredito que pode surgir o quinto, mas por enquanto é O 4. PSB, na eleição de 2020, mesmo sem o número na urna, foi o maior voto de legenda. E não vem falar de recall do Jonas, porque o Jonas não estava na urna. Não foi. No Paris. Outro lugar que está montando uma chapa interessante é a União Brasil. União Brasil tem o Edson Ribeiro e... União Brasil ou Desunião Brasil? Não, União Brasil. Tá unido? Unido. Por incrível que pareça, Ninguém pergunta, eu pergunto. Uma lua de mel entre o grupo do Milton Leite e o grupo do Rueda. Lê-se André Ribeiro, grupo do Rueda, e lê-se Rodrigo da Farmadic, grupo do Milton Leite. A chapa está muito bem montada, tem muito candidato de 1000, então ali eu acho que é 3. Legal. Edson Ribeiro, Rodrigo da Farmadic e Sidão Santos. Muito bom. Sidão? Sidão, que eu já tive uma informação, acho que não fica vereador se for reeleito. No próximo governo. Que o Sidão hoje está como presidente da Da Mata Mata Santa Santa Genebra, lá de Campinas. Então resolve, inclusive, a vida do primeiro suplente. melhor lugar para disputar a eleição, vamos chamar de louco. Federação, PT, PSOL, não, PT, PCdoB e PV. Por conta do voto 13, do Lula, pedindo Ali, voto. por conta que ali vai acontecer umas mágicas, ali vai ser Mas daí você acha que faz a quanto? raspa mesmo. Tá. Faz quanto? 4. 4? Fez 3, faz mais um, Federação então. é 4. Faz mais um. Federação de Esquerda. Mas eu não sei se vocês estão falando 4 considerando a reeleição, do que está hoje no Legislativo. Vocês estão 4, considerando independente de quem tá lá. Cecília, Guida, Independente de quem tá lá, é 4. a Paola, né, também. Eu acho que a Guida e a Paola voltam. É? Acho que volta. Eu não sei se o Cecílio volta, porque ele tem vereador, ele tá travado no território. A gente falou aqui, não falou de uma pessoa que foi uma mais votada em Campinas, mulher, Mariana Conte, hein? Mas o pessoal é uma coisa à parte, né? Eles vão fazer 2. Vai. 2. É isso. Paulo e ela. É a Mariana e mais um, calma. Essa gente aí é difícil. Depende. É surpresa. Surpresa. Mariana eu acho que volta, Eu com Eu certeza. prevejo uma baixa renovação na Câmara. Acho mesmo, até por conta do que a gente está vendo de movimentação, tem muita gente só trocando de posição. É. Os atores são os mesmos. É. O PP está em franca expansão na cidade, tem uma nova direção aí. Mas perde o vereador, né? Vai perder. Perde o vereador. Pra onde ele vai, a gente não sabe. O Jaime tá decidido. Ele não fica no progressista. Progressista que agora... Não. Não é o Marcelo? Não. É o Marcelo. Calma, tem pra contar. Eles foram em São... Deus, se prepara. Eles foram em São Paulo, Marcelo Silvio, Nelson Ossi, acertei seu nome pela primeira vez, hein, vereador? Foram em São Paulo, acertaram o progressista, fizeram campanha para o Maurício Neves, elegeram o Maurício Neves deputado federal, brigaram. O Nelson fica no PSD, portanto, ficando ele e o Paulo Haddad no PSD. O Marcelo fica no PP. O João Guedes está montando a chapa, para 2 também. Para 2. Eu achava, inclusive, pude falar isso para alguns interlocutores do PSD, o Arthur deveria ser candidato a vereador.
por uma tarefa partidária, pra puxar voto. Mas aí que tá, explode a chapa. Não fica ninguém. Ó, e o Hoje PP tá uma chapa pro Nelson ser a cabeça e o corpo ajudar a eleger o Paulo Haddad. Se o Arthur inventar de sair candidato, explode a chapa. Acaba. E o PP tá com, você falou nova presidência aí, que é o Brandão. O Brandão tá correndo aí o trecho, trazendo... Peraí, vamos lá. O Brandão é o presidente, a gente respeita que ele é o presidente, mas desculpa, quem tá correndo é o João Guedes. Então quem sabe de política tem que falar a verdade. Uma coisa até para todo mundo saber. Poucas pessoas sabem fazer leitura de montagem de chapa de vereador, porque É complexo. é war, jogo de xadrez, chame do que quiser. Cota de Poker. mulher. Porque é o seguinte, se você montar errado, você implode tudo. Ah, mas vai ter candidato a prefeito. Não é a mesma ciência. É duro, é difícil. Já teve gente que a gente tinha certeza que estaria eleito e não tá. Aliás, a gente sempre fala que a eleição mais difícil É de vereador. é de vereador. É de vereador. Falando em difícil, PL também, parada dura. Parada dura. Ô, Pode fazer 4, mas hoje o PL ele tem cabeça, tórax, mas não tem rabo. Mas Costuma dizer Falta. que falta os candidatos pequenos, falta a mulher. É. Quem tá lá é o professor Campos. Sabe montar? Sabe. Mas os 4 de cima assusta os de baixo. vai Então, PL, você sabe que vai Juscelino, com Juscelino, Otto, Débora, Débora, Cabelo e professor. Cabelo e professor. Não, Professor, professor não é candidato. Sim, mas assim você conta o professor, né? Mas o presidente do partido é candidato, realmente. só que o que acontece? O PL tá trazendo um candidato que a gente sabe que vai dar dor de cabeça aí. Quem? O Guilherme. Mas é um pelo outro, gente. Isso. Não, sai. Sai o Alberto, entra ele. É a troca. O Guilherme vai entrar. Eu tenho Eu até certeza. acho que se o Otto ficar e o Cabelo ficar, vai ser aquela coisa, 50 votos de diferença e pau a pau. Vai pro PL segurar todo esse bando que tá lá hoje, vai ficar difícil. O fundo, né? Porque, inclusive, o Otto tá num segura território qualquer terrível. É assim, tem uma questão, além dessa questão partidária, tem a questão territorial. Porque é gente disputando no Ouro Verde, é gente disputando no Campo Grande o mesmo voto, um ou outro no centro aqui também, porque o centro não tem um vereador pujante há muitos anos que não tem um vereador do centro. E ó, pra fechar aqui isso aqui, só... E tem só uma coisa, tem uns que votam. Eu acho que Marcos Bernardelli pode ser que vote. Acho que pode ser que vote. Ex-presidente da Câmara. Só uma coisa que eu quero falar agora que vocês estavam falando aí, viu? Do que essa situação de troca de legislativo e tal, mas isso é uma coisa que eu queria falar para vocês. A gente sabe, e talvez a população aí não saiba tanto sobre essa questão de números de votos, que tem vereadores que na eleição passada se elegeram aí com 1.600, 1.700, 2.000 e pouquinho votos. Existe uma configuração que aconteceu dentro do sistema eleitoral, que é a reforma política que acontece, que ela modifica as regras. E o que acontece? Esse camarada, esse vereador que teve essa quantidade de votação na eleição passada, se ele não der um grau, se ele não conseguir expandir o seu eleitorado, ele não vai conseguir permanecer no cargo, ele vai cair. É isso. Até para o eleitor entender, o espectador entender, que é eleitor também. O voto é definido o seguinte: você tem um coeficiente eleitoral, você divide o número de eleitores pelo número de cadeiras, que agora os partidos vão disputar com 34, antes era 50 a chapa completa. É o seguinte, a cada X faz 1. E aí vamos supor, o coeficiente é 15 mil. O partido somou 15, elege o mais votado. Fez mais 15, elege o segundo. E assim vai indo, por isso que tem candidato na última eleição com 4 mil votos que não foi eleito, e tem gente eleita com 1.800 votos. 20%. 20%, exato. Não, é isso. Agora, Quer dizer, exato. 15 mil, ele vai ter 3 mil votos. É isso. Porque antes você elegia, o Enéas, há muitos anos atrás, elegeu gente com 6 mil Tem uma votos. história e uma reconta que é... Tem a sobra também. Eu tenho um advogado que, inclusive, ele é advogado do Dirceu Dalben, deputado. Tá. Eu esqueço o nome dele, mas ele fala:
Tem a sobra da sobra da sobra. Ele já me explicou Não, 8 senhor, não. vezes Não dá pra- e eu não entendi até agora. Não. Eu não sei, eu acho que nem eles entendem, pra falar a verdade. Ó, dá o que o TSE deu ali, a urna é séria, o negócio é sério. Era de Vai. 2.800 votos, Vai. mas é muito raro. Muito raro. Muito raro. Aliás, se o candidato, o pré-candidato, estiver trabalhando com essa mentalidade, cara, ele não vai ficar. Esquece. Ele não vai ficar. Porque se ele apostar nesse, se eu fizer 1.800 vai dar. Inovação, Mariana, que eu acho que pode, que a gente não está medindo, é o seguinte: os vereadores ganharam um pouco mais de perna porque eles aprovaram as emendas impositivas. O que é isso? É uma fatia do orçamento que o vereador destina como ele quer. É claro, com os critérios e tudo mais, mas ele diz de fato para onde vai o recurso. Eu acho que isso pode ser que alguns consigam dar o grau que eles precisam para ir para o território. Alguns podem ter feito más escolhas, outros não. Então, a emenda é um componente novo nesse jogo que a gente tem em Campinas. A emenda é um recurso, um dinheiro que o vereador tem direito e ele faz esse repasse para o executivo. Então, as secretarias, pode ir para a saúde, para a educação, para a cultura, enfim, o vereador vai lá e fala, quero que constrói o parquinho em tal bairro, quero que não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, logicamente, tem toda a burocracia de licitação, etc e tal, que tem que ser feita para até isso acontecer. Então, não vai ser assim, o vereador não vai falar, eu quero amanhã que constrói. Não, é aquela coisa que a gente já sabe, toda a tramitação. Mas é isso que o Rafael está falando. A emenda ajuda, o mandato ajuda, mas tem muita gente de fora que pode dar trabalho. Pode, então. Mas muita gente de fora É que isso que eu pode falo. dar Quanto trabalho. vocês acham que vai rodar de candidato em Campinas para vereador? Eu acho que a renovação não passa de 40. Não, sair candidato. É muito ainda? Acho que um terço. É loucura, né? Eu acho que um terço. É loucura. Falar 40 é loucura. Não, mas a vocês acham que pandemia fez Campinas vai ter quantos candidatos, assim, para concorrer? Teve 1.000 e... Acho que agora caiu o número de partidos. 500 tem e as pouco, federações, no as máximo. 600, 500 e alguma É coisa. isso aí. 600. Sério? É isso. Não passa disso, não. É isso. Não vai passar. Reduzir o número de partidos, tem as federações agora, se divide proporcionalmente, inclusive tá uma guerra dentro das federações aqui em Campinas, porque é o seguinte, eu sou presidente de partido, o Rodrigo é presidente de partido, só que ele tem maioria dentro da nossa federação. É a história do PSDB e do Cidadania. Quem aponta e quem apita lá dentro é o PSDB, meu amigo. Acabou. Se o PSDB votar não, é não. Mas você sabia que em municípios pequenos, na questão do PSDB com cidadania, está acontecendo... É muito engraçado cair até o caipira, né? Você pega cidades até 100 mil habitantes, é muito engraçado. O cara do PSDB monta a chapa, o cara de cidadania monta. Só que o cara de cidadania, por exemplo, ele pega quem vai estar com o João. E o PSDB está com o Pedro. Ele põe aqui para tumultuar. Exato. Por incrível que pareça, vai haver muito isso. Mas é Na- estratégia também. Isso, mas na cidade grande é muito difícil fazer. É. Mas pode haver. Pode. Pode. haver. É que pode ser um sucesso ou pode ser um tiro na culatra. O PSDB tem novo presidente também, porque ali foi um jogo de resta um, né? Em Campinas. Foi. É o PSDB. O Guilherme Damasceno assumiu, foi candidato a vereador aí 2 vezes, esteve na gestão do prefeito Jonas, Tava caminho do PP. a passos largos. Inclusive, Pra trás, engatou uma terceira. como diz o- Inclusive, muita gente tucanada de alta plumagem, bico grosso, quase foi pro PP. É uma operação que estava sendo tratada sob sigilo. Não, sigilo não. Vamos falar quem é. Periquito, Baggio, Damasceno, tava todos de mala pronta pro PP. Uma parte do grupo, antigo grupo da deputada Célia Leão, uma parte do grupo do deputado Carlos Sampaio. Uma novidade, inclusive, é a seguinte: eu acho que o vereador Luiz Henrique Cirilo, que hoje é o único vereador do PSDB, deve deixar o PSDB. Cirilo, Podemos. Cirilo e Paulo, eles são os dois que estão únicos no partido. Eles vão, Cidadania e PSDB. eles vão disputar sem candidato, sem ninguém no mandato. Mas o Cirilo, você acha que disputa pelo PSDB? Eu acho. Não, fora. O Ciro já tá no Podemos, já anda a tiracolo com o presidente municipal. Já tá declarado. O Cirilo é do Podemos. Pois é, então, o Cidadania e o Podemos fica sem representação na cidade. Não, cidadania e o PSDB. Eu PSDB. Então, isso que eu falei. Podemos passa a ter dois. o Podemos. Não. Cidadania e o PSDB passa a ficar sem representação. Federado. Então, eu acho que esse é o cenário que a gente vê muito em Campinas e acho que o povo deve estar pensando um monte de coisa, porque um monte de nome que a gente falou aqui, acho que nem a galera conhece. Não sei quanto tempo a gente tem, mas eu quero jogar o último ingrediente nessa conversa. A sucessão do prefeito Dário começa na segunda-feira.
Começa na segunda. Eu posso fazer a pergunta? Deve. Por quê? Rodrigo, porque é o seguinte, hoje se você olha, e é uma opinião muito pessoal, quem são os atores hoje no cenário? Você tem o Pedro, você tem o Rafa. O Pedro tá fora de Campinas. O Rafa talvez não seja nem candidato. E aí? A sucessão começa na segunda-feira. Ah, Rafael, mas é óbvio que não vão contaminar anos administrativos. Meus caros, a política é dinâmica. Acaba uma, começa a outra. Duvido. Acho que... Você acha, Rodrigo, que o Jonas voltaria para prefeito? Acho que nem deve, para falar a verdade. Ah, gente, existem as pessoas que têm palavra e as que não têm, né? E eu acho que o Jonas tem, então... Então, Então, tô Não, tranquilo. e nem deve. O Jonas cumpriu o papel dele e extrapolou os limites da cidade. Minha dúvida é qual será o próximo passo, inclusive, do prefeito. Que, a continuar, tem tudo para seguir. Deputado estadual, Como deputado diz o outro, federal. uma dor de cada vez. Não, é uma dor. Uma dor de cada vez. Eu acho que é outra coisa também que desocupado fica falando na cidade, né? O Jonas Mas- vai voltar, o Jonas vai voltar. tem essa. Pô, Mas agora tem uma coisa também, viu? O Dário. Volta de quinta e vai de Não, terça. não, vai segunda-noite e volta de quinta. É isso. O único jeito dele voltar é de quinta-feira. Jonas está deputado federal, o Jonas Donizete está deputado federal agora e cumpre mandato até 2020. O Jonas já está anunciado líder do PSB em 2026. Como que ele vai disputar uma prefeitura em 2024 ou começar a se preparar para 2028 Quero ver se o Jonas liderando? vem aqui com nós Ah. também, viu, gente? Falar aqui no Política seria importante demais. Mas o Dário, gente, ele, lógico, é um prefeito de uma cidade punjante como Campinas. Se tem Vice-presidente nacional da ex-presidente da FNP. E se tem uma coisa que o Dário não é bobo, ele deve estar fazendo essa construção consciente também, né? Construtor. É um construtor. É assim, o Dário, o destino, eu brinco, vou até contar uma história, não sei se vocês se lembram, em 2015 o Dário fez um parto na Anchieta. Eu falo, Quem empurrou ele? foi você? Quem brigou com ele na escada? Ai, Jesus! Vai lá que você vai sair na televisão, vai lá. Aquele jeitão dele, né? Aquele jeitão dele todo. Não, será, Rodrigo? Eu falei, vai. Eu vou ser honesto, eu falo pra todo mundo, o destino encontrou o Dário pra ser prefeito aquele dia. Aquele dia traçado. Parece loucura, mas eu também acredito. Eu acho, sem dúvida. E outra coisa, quem tocou a campanha do Dário foi uma espécie de mago, bruxo, um grupo de... Assim, agora ele fala bruxo, a gente não tá falando de bruxaria, viu, Coisa gente? ruim, De coisa ruim. A gente tá falando assim de gente inteligente, gente que sabe Fora fazer da as caixa. coisas. Isso é importante. Porque tinha 3%. Não, é fenomenal. A gente... Fenomenal, é inacreditável. Ô, Rodrigo, você o falou que a uma gente que tava lá, É. as pessoas que né? estavam lá, Não eu dava. nunca vi um negócio desse. Não dava, Mariana. E é o seguinte, tem gente na cidade que vive de dizer, anunciar a morte desse grupo político que está aí. Tem gente que há muito tempo está vivendo disso. Só que é o seguinte, não tem explicação, a não ser o trabalho, talvez quem ouça aí pode até falar, não, acho que tem e tal, pode ter. Mas era 3, o primeiro tinha 40 e o PT no meio da história. Pois é. Com uma pandemia. Quer dizer, Galera, o Dário só não brigava com o primeiro colocado. Ele brigava com alguém que já nascia com 20. Do que meio, era PT. a do meio. O PT, o Rodrigo falou a verdade. O que ele disputar em Campinas, ele tem 20%. E você tinha um cara que vinha de um recall quentíssimo de uma eleição, que era o Rafa, e o Dário lá atrás, com um vice até então que, ninguém conhece, e foram trabalhando. E aí vocês estão falando isso, é muito importante para o nosso telespectador aqui, para quem segue o Política, porque é justamente isso que eu quero passar para eles, porque o que acontece? Você falou um negócio super importante. Tinha um mago atrás e tal. Eleições, ela não é simplesmente o que acontece em outubro que você vai lá na urna e vota. Essa é a sua parte, essa é o que você faz, o eleitor que está lá. Entre aspas, obrigado. Isso. Sua obrigação. Essa seria a obrigação e eu acho que deveria ser feito mais, porque a abstenção tem sido severa no país, em todos os lugares, e isso é ruim. Agora veja, antes disso tudo, de outubro chegar, acontece o quê? Um preparo e esse marqueteiro político que está atrás do político é muito importante, porque ele fala a língua do povo, ele vocês acham que aquela caneta Bic do Bolsonaro, Cálculo puro. é estrategista. E é importante o eleitor saber isso, porque tem que saber, não pode falar esse negócio, o eleitor não vai saber, não tem que saber, tem que ser embramado. Não,
Pode saber sim, tem que perceber isso. E saber perceber justamente para ver que um cara que sai de 3% e ganha uma eleição de uma cidade como Campinas, poxa, Hoje, a comunicação política, é óbvio, a gente não está falando aqui de criar fantoche, de criar personagem, porque o povo não é bobo. O povo sabe, horário eleitoral não é novela, então não é para você contar história. Mas a comunicação política hoje brasileira ela é referência mundial exatamente por conta disso. Por saber captar a percepção da população, e isso é com pesquisa. Ai, mas eu tenho a sensação da rua. Esquece, esse pessoal que falava que o Bolsonaro era um líder intuitivo, a intuição dele vinha em forma de caderno com gráfico. Chama pesquisa eleitoral. O Lula, a mesma coisa, os caras medem 3 vezes por dia. Às 6 horas da manhã começa uma, às 14 outra e às 10 sai a terceira. Então, tu acorda e dorme com pesquisa. o candidato, ele é preparado, montado. Ele tem o dom, o talento? Claro. E sem isso, o marqueteiro não faz nada. Mas não adianta pegar a lei de quinta e pôr candidato. O Dário sempre foi um político de proximidade, Sempre. umas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 camadas da cidade. O Dário sempre andou do Ouro Verde, a Nova Campinas, do Cambuí, a Souza de Souzas, a Vila União, ao Ouro Verde. O Dário sempre foi. O Dário se comunica muito bem. O Dário... Muito bem. Dário Ele foi consegue sempre contar piada, ele consegue tomar cerveja, ele consegue tomar um carismático, café. inteligente. E quando o Rafa Zimbaldi diz que não quer permanecer no grupo que o elegeu deputado estadual, Teve essa treta, live da verdade, galera, procura aí no YouTube. você foi longe, hein? A política ama a traição, mas ela detesta o traidor. Isso dá um capítulo de um livro à parte. O que aconteceu, o Rafa, Mari, vamos falar assim o português correto aqui. O quê? O Rafa Zimbaldi, não eu, mas o Rafa era prefeito em potencial da cidade. O Rafa estava, Primeiro turno, gente. o Rafa estava sentado na cadeira. O Salvador preparou ele, o Jonas e o Vandão apostaram nele. Então, assim, o Rafa estava sentado. O Rafa pegou a cadeira e jogou pela janela quando ele abandonou o Jonas. Quando ele viu o número dele, Eu sou só eu. falando, vai sozinho. Vai, é seu. Se ninguém faz nada sozinho. É o que a gente tava falando, o cara precisa ter grupo. Eu me lembro do próprio discurso dele na Casa de Portugal, quando o Márcio França veio e ele disse, política se faz em grupo, política se faz em família. E quando foi para fazer em grupo, em família, ele só fez em família, esqueceu o grupo. O negócio de família, né? O método, aliás, não o negócio do ponto de vista comercial. Tô falando o negócio de família do jeito da família fazer. A gente acreditou nisso, né? Foi. A gente acreditou. Inclusive, eu quero saber como é que vai montar uma chapa, né? Porque é o seguinte, os acordos que você faz, você não cumpre assim, o que eu falei agora, adora mentira, odeia o mentiroso, adora a traição, odeia o traidor. Como é que você pega e senta e fala assim, confia em mim? E lá no Rafa hoje, no Rafa Zimbaldi, você falando de grupo, ele tinha o João Guedes. Hoje ele não tem mais. Quem tem o João Guedes hoje, por tabela ou não, é o Dário. É o Dário. Isso, por tabela aí. Por tabela é o Dário. Então, é. vai ficar difícil pro Rafa Zimbaldi montar a chapa, porque não tem o João Guedes. Então, quem vai montar a chapa de oposição ao Dário é o pessoal do PT da federação. Um dos Esse povo golapsos, Rodrigo, Mari, da gestão Dário, da segunda quadra, é a Rose Guglielminetti no governo Dário. A Rose é uma jornalista muito respeitada, tarimbada, sabia de tudo. A gente brincava que era coluna social, sabia mais que o Diário Oficial, às vezes. Trazer a Rose para o governo repaginou, porque eu acredito, assim, honestamente, que os 2 primeiros anos do governo Dário ainda tinha muito resquício da pandemia. Então era um governo de contenção. Quando o Dário vira a chave da pandemia, bota 1 bilhão na rua e chama a Rose, ele vai para o ataque total. Ele fala, não, vamos lá, vamos para frente. Para você que tá aí ouvindo a gente, não sabe quem é Rose? A Rose era do Grupo Band, que fazia o programa Bastidores no Poder. E, diga-se de passagem aqui, batia
batia muito no executivo, batia muito na administração. Gente, se vocês querem entrar no papo de apanhar da Rose, eu tô todo dolorido. Mas fazia Tenho, parte dela de jornalista, tenho marcas até programa hoje. dela. Então, eu demorei muito para Mas, ó, engolir ela como eu secretária. fico feliz por um motivo da Rose ter ido pro governo Dário. Porque ela deixa um canal vago de discussão política dentro de Campinas, que eu também quero ocupar, meu povo. Ô, Mari, O Rodrigo apanhou dela, teve um rapaz candidato a prefeito na última eleição que não sabe perder e tudo mais, talvez seja um pouco até infantil, que me processou. Eu fiquei sabendo não pelo oficial de justiça, mas sim pela Rose. Ela falou, fulano está te processando. Eu falei, sério? O que você tem a dizer? Eu falei, eu nem li, não sei o que eu falo. Eu não sei nem pelo quê. Talvez por dar opinião e tal. Tem gente que se ofende com a verdade. O Campinas ficou Órfã da Rose. Da Rose, do blog da Rose. Meninos, olha só, eu preciso encerrar isso, senão a gente vai até amanhã aqui falando. E o Farofa é isso mesmo. Teria muito que a gente pudesse falar livremente de política. Falamos acerca de vários temas aqui. Você pode acompanhar aí alguns temas chatos, alguns temas legais, mas assim, a gente vai falando de política e é bom a gente ter esse clima mais solto e leve que a gente fala aqui dentro do Farofa, viu? Por que eu tô falando isso? Porque, antes de agradecer o Rafael e o Rodrigo, eu quero te convidar a fazer parte do Farofa, porque o Farofa é para trazer você que quer vir aqui falar. Se você quiser vir falar aqui, não, aquele Rodrigo, aquele Rafael falou um monte de asneira aí, eu quero rebater. Vem aqui também, vamos falar, vamos pôr esses meninos na berlinda aqui, entendeu? Então você tá super convidado para vir aqui no Farofa com a gente, que é esse novo quadro dentro do Política. Rafa, sabe minha admiração por você, minha irmandade contigo, gosto muito de você. Queria te agradecer por você estar aqui, para a gente ter tido essa ideia lá atrás e tudo mais, saber tamanho sempre. As boas ideias, Mariana, eu acho que elas são tocadas pelas melhores cabeças. Então, assim, isso começou como uma brincadeira, mas é verdade, é verdade. Um pouco de poesia no Política de Quinta. Eu saio daqui só muito frustrado, porque é o seguinte, na verdade a gente fez uma live da Al-Qaeda praticamente na primeira vez, em 2022. A Mariana refinou o negócio, só que eu saio com gosto amargo, porque o negócio aqui foi sério e tal. Não sei, eu acho que... eu não sei, eu acho que a câmera inibiu a gente, Rodrigo. Eu acho que vocês dois estavam Não sei, doces. talvez... O Rodrigo, por exemplo, não deu um grito. Ela tenha colocado lítio na água, alguma coisa que drogou a gente. Inclusive, eu quero a caneca. Caneca é brinde ou ela é rotativa? Negativo, a gente vende e faz o Pix. Dá pra endoidecer certas pessoas com o que eu vou dizer agora? Ai, Deus, vai. Quero Fecha, agradecer Rodrigo, fecha. a indicação do Flávio Dino. Não é pra rir. Não, a gente ia fechar. Ele A indicação do Flávio Dino, eu acho que só deixa o Supremo Tribunal Federal cada dia mais ocupado por pessoas que sabem o que está fazendo. Tem muita gente odiando, hein, Rodrigo? E a democracia é assim. Bolsonaro indicou os deles e só indica quem é presidente da República. Não adianta querer Não bater é a voto perna, popular, não adianta querer chorar. é. Então, não adianta chorar porque é de ir lá. Rodrigo, obrigada, viu? Eu sei que você tá com a sua agenda super corrida, Rodrigo, não dá moral pra mais ninguém, me deu uma moral de vir aqui, quero te agradecer, viu? Obrigada, gosto muito de Agenda você, eu viu, vou pro Rodrigo? bar agora. Eu quero saber, não sei se já cortou, o pagamento é cheque ou é espécie depois? Essa parte aí a gente dá calote, desculpa. desculpa. Ótimo. Gente, valeu, Grande abraço, até tchau, a tchau. próxima, uhul!